Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 12ª rodada. 12ª rodada com asterisco, né? Por que com asterisco? Porque são 6 jogos. 8 times não jogam nessa rodada. 4 porque estão no Mundial de Clubes. Já está todo mundo lá. O último time a chegar foi o Flamengo. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras já estão nos Estados Unidos para o Mundial que começa no sábado. Os brasileiros jogam domingo e segunda-feira. E os 4 times que iriam jogar contra os 4 times que estão lá no Mundial. Então, são 6 jogos. Os 6 jogos nesta quinta-feira. Poderemos ter mudança de tabela, poderemos ter várias coisas acontecendo, obviamente. Lembrando que 8 times terão um jogo a menos, tá? Mas, da forma que terminar a tabela, vai ficar assim durante um mês. O engraçado que talvez quem não esteja se ligando no Mundial de Clubes não tem o time lá e também não vai se interessar pelo que aconteça. Mas tem uma coisa muito engraçada, né? A CBF colocou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, se você ainda não reparou, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho. Ou seja, dia 12 de julho retoma o Campeonato Brasileiro. Só que tem um detalhe. A Copa do Mundo de Clubes acaba dia 13. Ah, Magalhães, mas, porra, tu acredita mesmo que algum brasileiro vai estar na final do Mundial de Clube? Não, eu não acredito. Agora a CBF tem que acreditar. A CBF tem que acreditar. Eu não. Você também não. Agora a entidade máxima do país tinha que acreditar. Não mudou nada, continua a mesma zona, né? Essa é minha opinião. Bom, vamos lá. Então, abrindo a rodada, né? Tivemos alguns jogos no mesmo horário. Né? Tivemos alguns jogos no mesmo horário. Só lembrar aqui os jogos que não tiveram, não vão ter. É Botafogo e Mirassol, Sport Flamengo, Fluminense, Ceará e Palmeiras de Juventude. Tivemos no mesmo horário Vitória e Cruzeiro jogando às 7 horas e Bragantino e Bahia. O jogo que a gente vai falar é o que está aqui em tela, Bragantino e Bahia. Mas Vitória e Cruzeiro se enfrentaram no mesmo horário. O Cruzeiro, se vencesse, iria ficar um mês líder no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o líder Flamengo não joga. Tá no Mundial. O Palmeiras tá atrás. Ou seja, só tinha um time à frente do Cruzeiro, que era o Flamengo, que não vai jogar na rodada. Se o Cruzeiro ganhasse, ficaria com 26 pontos, dormiria, ficaria um mês como líder. O Cruzeiro não ganhou do Vitória. E eu acertei o palpite. O meu palpite aqui foi, eu disse, o Vitória não perde para o Cruzeiro. Foi o palpite que eu dei aqui. Acabou acontecendo. E eu falei mais. O torcedor do Cruzeiro ficou com raiva de mim. Eu falei, o time do Cruzeiro começou mal, tá vivendo um bom momento. Mas o Cruzeiro ainda não tem time para brigar a cabeça no Campeonato Brasileiro. Tomei um montão de porrada. A gente vai ver quando retomar o Campeonato Brasileiro. Mas teve uma grande chance de, de assumir a liderança. E no mesmo horário é o jogo aqui em tela. Bragantino e Bahia. Que no meu palpite eu falei o seguinte: bom, o Bahia é um time que tem uma defesa muito vazada. O Bahia toma muito gol. O Bragantino faz mais gols, toma menos gols. Porém,
Porém, o que aconteceu no jogo mudou toda a dinâmica. Os meus palpites para Bragantino e Bahia foram empate ou vitória do Bragantino. E não vou correr. Eu disse empate ou vitória do Bragantino. Disse, se o Bahia triunfar, não vai ser nada anormal. Agora, jogar contra o Bragantino lá é complicado, porque eles botam um jogo muito acelerado. E como o Bahia não tem uma defesa que te inspire muito, muita confiança, vai ser um jogo bem complicado para o Bahia, até porque o Bragantino vem praticando um bom futebol. Porém, com 10 minutos você tem um jogador expulso, aí muda toda a história do jogo. E é isso que a gente vai falar. Bragantino 0, Bahia 3. Triunfo justo? Sim, triunfo justo. Independente da expulsão, o Bahia soube aproveitar. O jogo não foi bom, mas o Bahia soube aproveitar os espaços até com o Rogério Ceni, né, gritando para os jogadores entenderem o que tinha que fazer. E quando os jogadores entenderam o que tinha que fazer e escutaram o Rogério Ceni, o gol saiu. Então, vamos lá falar de Bragantino 0, Bahia 3. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Massa Bruta, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não esqueça de também hypar os vídeos do seu amigo Magalhães. Além de curtir, quando abrir a telinha hypar, clica no hypar para você divulgar o canal do seu amigo Magalhães. O hypar é uma maneira de você dar pontuação para o vídeo. Então, hypa. E só lembrando, você pode hypar o mesmo vídeo 3 vezes durante 7 dias. Então, além de curtir, hypa o vídeo do seu amigo Magalhães. Vamos lá, vamos aqui logo para a classificação. Bom, a classificação agora fica o seguinte. O Bragantino, com esta derrota, está ali na terceira colocação com 23 pontos. O Bragantino tinha o mesmo número de pontos do Cruzeiro, tá? Só que o Cruzeiro empatou, foi a 24. Só que o Cruzeiro já era o segundo colocado, tá? O Cruzeiro já era. O Bragantino, se vencesse, iria a 26. O Bragantino passaria o Flamengo. Com o empate do Cruzeiro, o Bragantino seria líder do Campeonato Brasileiro. Ia ficar um mês o Bragantino na liderança do Campeonato Brasileiro. Então isso também contribuiu para a minha análise. O Bragantino tem a chance de ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas, como não aconteceu do jeito que o Bragantino queria, o Bragantino perde o jogo e permanece ali na terceira colocação. Não vai ser ultrapassado por ninguém. Por quê? Porque quem está atrás do Bragantino é o Palmeiras. Está no Mundial. Quem está atrás do Palmeiras é o Bahia. Foi justamente quem venceu, tem 21 pontos. O Fluminense é o sexto colocado com 20. Está no Mundial. O Botafogo é o sétimo com 18. Está no Mundial. Então ninguém passa o Bragantino. Então o Bragantino entrou a 12ª rodada na terceira colocação e vai terminar a 12ª rodada na terceira colocação. E o Bahia? O Bahia estava ali com 18 pontos, atrás, se eu não estiver enganado, do Botafogo. Eu acho que estava atrás do Botafogo, deixa eu ver aqui. Eu acho que estava com o mesmo número ali de vitórias, empate, derrota. Eu acho que a diferença era o saldo de gols. O saldo de gols do Botafogo era melhor, se eu não estiver enganado. Estava ali na 8ª colocação. Com este triunfo, o Bahia sobe para a 5ª colocação com 21 pontos. A mesma coisa serve. O Bahia não pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que está no Mundial. Não pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que está no Mundial.
Quem está jogando é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está jogando, acho que contra o Internacional. Agora nem sei contra quem o Atlético Mineiro está jogando. O Atlético Mineiro tem 17 pontos. Se ganhar, vai a 20. Não passa o Bahia. Então, o Bahia, com este triunfo, termina a 12ª rodada na zona de classificação para a Libertadores, na pré-Libertadores, na 5ª colocação, e vai ficar um mês, né, curtindo essa zona de classificação. E o jogo, cara, bicho, o Bragantino começou do jeito que a gente imaginava, indo para cima, botando pressão, botando correria. O jogo tinha tudo para ser um jogo aberto, um jogo frenético, como iniciou. O Bahia até sentindo um pouco a pressão que o Bragantino deu, só que o Bragantino ia dar espaço. Todo mundo sabia que o Bragantino ia dar espaço. E aí, numa recuperação de bola, uma bola enfiada na frente, o lateral, Hurtado, dá um tronco nas costas do jogador. Eu acho que foi até o Ademir, se eu não estiver enganado. E aí tem a falta, ele estava de frente para o gol. Último homem, se não faz a falta, poderia ter saído o gol. O juiz não deu na hora. O juiz por sinal fraco, né? O juiz por sinal fraco. E aí sai a falta, o jogador é expulso. O gol não sai nesse momento. O Bahia fica com um homem a mais quase até seu gol, quase o primeiro tempo inteiro. Até seu gol, 30 minutos praticamente de jogo. O Bahia criou muito pouco. O Bahia teve um jogador a mais com 10 minutos, 10, 11 minutos. Até sair o gol, o Bahia não criou muito. O Bahia não estava fazendo uma grande partida. O Bahia estava jogando muito pelas pontas e não estava conseguindo jogar. Não estava conseguindo criar muita coisa. E o Rogério Ceni igual um louco, berrando para tabelar mais rápido pelo meio. Quando ele diz tabelar mais rápido, é igual o salão. Sabe o futebol do salão? Tocou, recebeu, tocou, recebeu, tocou, recebeu. Tu tá com um homem a mais, tu tem que colocar esse um homem a mais para fazer essa tabela. E aí, quando o Bahia parece que entendeu, o gol saiu. E aí saiu o gol do Luciano Juba, uma assistência feita. O Radus entra avante, pá, tocou lá, ele tira do goleiro, bota embaixo da perna do goleiro e faz 1-0. Cara, justo, justo. O Bahia dominava, controlava, não estava sofrendo, o Bragantino não conseguia jogar, teve que fazer 2 linhas ali. Teve um lance que, se o árbitro deu falta no lance da expulsão, na minha opinião, ele tinha que ter dado pênalti. Porque o jogador do Bragantino vai nas costas do jogador do Bahia, na área. Exatamente igual o da expulsão. Exatamente igual o da expulsão. Não sei se ele ficou com pena do Bragantino, mas era para ele ter dado pênalti. Foi pênalti em cima do jogador do Bahia. Ele não deu. Poderia ter atrapalhado o Bahia, cara. Porque o pênalti foi antes do gol. Então, o Bahia faz 1-0 com 40 minutos mais ou menos. E aí o Bragantino tem que tentar sair um pouco. Aí começa a abrir. E aí no outro lance de tabela pelo meio da área, de novo o centroavante do Bahia aparecendo para dar assistência. O Everton Ribeiro entra, toca, o goleiro defende, bate no zagueiro do Bragantino e entra, fazendo 2-0 no primeiro tempo. Poderia ter sido 3-0 no primeiro tempo, se ele dá o pênalti. E aí, com um homem a mais, ganhando de 2-0, a missão do Bragantino era muito complicada. E aí o Bahia vai para o segundo tempo para controlar o jogo. Não precisa correr. De 2-0.
O Bragantino vai ter que correr, vai ter que se abrir, vai se cansar mais. E aí, o Bahia foi na tomada dele. O Bragantino foi para dentro, fez algumas mudanças, tentou, a gente já viu tudo no futebol. Mas aí o Michel Araújo faz ali, mais ou menos aos 30 minutos, mais ou menos. Uns 30 minutos. Era mais ou menos uns 30 minutos ali, segundo tempo. Faz o 3-0, bolado por sinal. E aí, irmão? Já estava quase que impossível para o Bragantino. O 3-0 só foi controlar o finalzinho do jogo e ganhar os 3 pontos e mais um triunfo. Se não estiver enganado, é o segundo triunfo do Bahia fora de casa no Campeonato Brasileiro. Pouco. O Bahia tem que vencer mais. Mas, irmão, posição do Bahia, uma posição muito boa no Campeonato Brasileiro. Não foi um jogaço, mas o que importa foi realmente os 3 pontos. Obviamente que com a expulsão do jogador do Bragantino mudou muito. O Bragantino mudou completamente o jeito de jogar. O Bahia não iria ganhar se não tivesse jogador expulso? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o jeito de jogar mudou. O formato de jogar mudou. Mas o Bahia foi inteligente, então, obviamente, o triunfo foi justo. E, para terminar, eu queria comentar uma coisa aqui com os torcedores do Bahia e do Bragantino também. Eu gostaria muito que os jogadores brasileiros olhassem, e a torcida do Bahia, do Bragantino e todas as torcidas, olhassem esse Mundial. Não olhar para você, os times europeus jogam mais acelerados, os brasileiros jogam mais lento. Não, não é para olhar isso. Eu gostaria que os brasileiros olhassem as práticas que se usam no futebol europeu. As boas práticas. E do que eu estou falando? Olha nessa Copa do Mundo de clubes, se você vai ver o goleiro europeu simulando toda hora que está machucado. Dá uma olhada nesse Mundial. Sul-americano não. Sul-americano tu vai ver. Nos clubes brasileiros tu vai ver. No River, no Boca, tu também vai ver. Não muito. Mas acho que de repente os clubes brasileiros vão ficar com tanta vergonha que talvez só eles vão fazer isso, que eles não façam. Esses goleiros europeus lá foram essa cera que os goleiros brasileiros fazem. Olha também se os jogadores europeus, quando o juiz marcar alguma coisa e tiver o VAR, se os jogadores europeus vão todos para cima do juiz. É isso. Essas práticas do futebol. Vê se o jogador vai ficar simulando toda hora que tomou cabeçada. A mão bateu no peito, ele bota a mão na cara. Vê se isso vai acontecer. Vê se vai ser sempre. Pode ter um ou outro, mas repara. Tomare que venda essas coisas, o futebol brasileiro aprenda um pouco a ter um pouquinho de boas práticas do futebol. Não acredito que o jogador brasileiro, o futebol brasileiro é mal educado. Acho que isso não vai. Mas talvez sirva, né? Para... Porra, mesmo, é diferente. A gente aqui parece um ator. E nós, torcedores, incentivamos os jogadores a serem mentirosos em campo. Porque a gente acha que isso é malandragem. Essa é a verdade. Mas foi só um papinho rápido. Então, grande triunfo do Bahia, que termina na 5ª colocação, e o Bragantino continua na 3ª. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!